Muito bem. Boa noite, Kézia. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo bem também, graças a Deus. Nós já vamos começar a nossa aula, então. Vamos fazer aqui uma breve retomada do que nós falamos, né, até agora. E depois nós já vamos partir aí para matéria nova, né? Nós estamos dentro do que é previsto. Já falamos na nossa primeira aula acerca do que vem a ser o conteúdo do nosso semestre, né? A posse, a propriedade, a relação do sujeito com a coisa. Nós mencionamos isso na aula passada, de novo, né? Novamente, e entramos na aula passada num assunto bem específico, que é o assunto da posse, né? Então começamos lá no primeiro dos direitos que relacionam, onde se relacionam o sujeito e a coisa, e estamos agora aqui hoje para dar continuidade a esse assunto aí de posse. Falamos um pouco do artigo 1196 na aula passada, falamos um pouco do artigo, falamos já bem, né, inclusive, do artigo 1197, que é a respeito da posse direta e da posse indireta. E estamos aqui hoje para dar continuidade aí nesse assunto então de posse, falando mais um pouco sobre os desdobramentos da posse, sobre a classificação da posse. Nós vamos trabalhar isso daí nessa aula de hoje, até onde conseguirmos aqui, tá? O que eu pretendo hoje aqui é que a gente fale sobre o artigo 1198, 1199, 1200, 1201, pelo menos, tá? Vamos ficar aí nesses artigos. Então, do 1198 ao artigo 1201. Pode ser que a gente caminhe mais que isso. Se caminhar mais que isso, não vai ter problema nenhum. A gente vai trabalhando aí com o nosso tempo para não ficar muito cansativo e também para que vocês possam reter o máximo aí desse conteúdo, como eu já disse e repeti várias vezes, importantíssimo, né, para a nossa disciplina de direito das coisas, tá? Nós vamos gastando aí um tempo maior nesse tema de posse e depois nós vamos entrar nos direitos reais lá do artigo 1225. Pois bem, só para relembrar, galera, aqui o artigo 1196 fala que considera-se possuidor todo aquele ou todos os que têm de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Eu não sei se vocês estão se recordando aí do que nós falamos na aula passada, mas nessa aula passada nós trabalhamos então essa definição aí presente no artigo 1196 do Código Civil. Possuidor. E teve um detalhe que nós falamos na aula passada, eu não sei se vocês estão se recordando, mas eu vou repetir aqui, ó. Eu não consigo entender o artigo 1196 se eu não conjugá-lo com o artigo 1208. Agora, só para responder aqui a Jussara, hoje eu estou gravando, Jussara, consegui aqui, troquei o equipamento para conseguir gravar essa aula de hoje aí, tá? Postaremos ela mais tarde, se Deus quiser. Então, olha aí, já está aí no chat para você. Artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Eu disse que eu não consigo entender esse artigo se eu não entender ou se eu não for atrás do artigo 1228, que é onde estão os atributos da propriedade, né? Então, quais são os atributos da propriedade, professor? Aí, que o artigo 1196 fala que para ser considerado possuidor é necessário, então,
que tenhamos os atributos da propriedade sendo exercido pelo possuidor, para ele ser considerado então um possuidor. E aí, para essa posse então existir, ele deve estar na sua faculdade de usar, gozar, dispor, aliás, dispor não, porque essa aí é só do proprietário, mas de reaver, reivindicar a coisa. Esses atributos aí do artigo 1228. Eu posso então, lógico, pela teoria objetiva, que é a teoria regra do nosso ordenamento jurídico, como vocês responderam e conceituaram e definiram na aula passada, a teoria objetiva da posse de Ehring fala que possuidor é aquele que exerce um poder de fato sobre determinadas coisas. Então, obviamente que se há o exercício de um poder de fato sobre determinadas coisas, eu tenho aí a situação de posse presente, especialmente se ele está usando, fruindo ou com o atributo de reivindicação, tá bom? Isso é que deve ficar bem claro aí, para que vocês possam entender o que é isso. E aí nós caminhamos para o artigo 1197, que falou ali de uma classificação da posse, a posse direta e a posse indireta, né? Eu expliquei para vocês que o possuidor direto é aquele que está diretamente ligado à coisa, ele está na coisa, ele exerce aquele poder de fato lá da teoria objetiva na coisa, né? Ele usa, ele frui da coisa. Agora, o possuidor indireto é aquele que abriu mão desse atributo da sua propriedade, geralmente, né, ou normalmente, tá, gente? Abra um parêntese aí, mas não se preocupe com isso, porque isso é para entender no decorrer do curso. Olha aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nem sempre o possuidor direto adquiriu a sua posse direta do proprietário, tá? Nem sempre. Na aula passada, se eu não estiver enganado, foi alguém me perguntou, eu acho que foi o Vinícius, né? O possuidor direto, ele, aliás, o locatário, nós estávamos falando de locação, né? O locatário ele pode sublocar a coisa. A locação, então, é uma posse, é uma situação onde se caracteriza a posse direta. E deixa eu só desativar esse som aqui. Pronto. Então, o locador, ele tem a posse direta e o locatário a posse indireta, certo? O locador está diretamente na coisa. Mas vamos pensar na situação de sublocação. Sublocação é quando o locador loca a coisa. Então ele deixou de usar e passou esse atributo para outra pessoa, que é o sublocador. O sublocador agora é o possuidor direto. E quem é o possuidor indireto? Nós temos então o locatário e o locador. Não, o sublocatário é o possuidor direto, o locador e o proprietário da coisa, né? O locatário e o proprietário da coisa, o locador, são os possuidores indiretos. Então, a posse foi havida, nesse caso, por parte do sublocatário, do locatário. O contrato de sublocação foi feito entre o sublocatário e o locatário. Este locatário não tem a propriedade, então o possuidor indireto nem sempre será o proprietário, mas via de regra só para que nós possamos pacificar aí esse entendimento e essa situação aí, tá? Para que vocês possam entender melhor. Mas é só um adendozinho aí, que eu quero que fique gravado aí na sua cabeça, aqui que nós encerramos a aula passada, mencionando que a posse direta, ela é uma situação onde o possuidor exerce um poder diretamente na coisa, ligado, ele está ligado à coisa. Tá? E aí, diz o artigo 1197 que por parte do possuidor direto ainda existe o direito de defender a sua posse contra qualquer um, não só contra o possuidor indireto, mas o artigo menciona inclusive contra o possuidor indireto. Mas é bom e salutar lembrar que a defesa da posse por parte do possuidor direto
ela pode ser feita contra o possuidor indireto, mas também contra terceiros que porventura queiram molestar a sua posse. Tá bom? Então vamos pensar aqui na situação do locatário. O locatário ele tem a posse direta, está na posse da coisa, mas tem alguém lá tentando tirá-lo da posse, né? Alguém que chega e fala assim para ele: olha, eu procurei o proprietário e ele disse que é para você sair, que eu vou alugar esse imóvel dele aqui agora. Bom, quem está ameaçando a posse dele nesse momento é uma terceira pessoa. O locatário pode defender a sua posse contra essa terceira pessoa, mas também pode defendê-la contra o locador, tá? Então é necessário entender isso. Como que se dá essa defesa da posse? Assunto para a gente estudar a partir do artigo 1210. Nós vamos falar disso em breve. Está dentro aí do que nós chamamos de efeitos da posse, tá bom, gente? Então, ó, quais são os efeitos da posse? Um deles é o direito de defesa direta da posse e defesa indireta da posse, tá? Só para que você possa ter isso aí na sua mente. Bom, dito isto, eu quero que você, junto comigo, então, abra aí o seu Código Civil, lá no artigo 1198, artigo 1198 do Código Civil. Ó, um detalhe interessante aí agora que você deve saber. Nem sempre é interessante você anotar isso aí, tá? Nem sempre, estou colocando no chat, nem sempre o possuidor, nem sempre as situações de relação entre um sujeito e uma coisa, nem sempre as relações entre situações de relação entre um sujeito e uma coisa serão consideradas posse, tá certo? Dentro do que nós estamos estudando aqui, nem sempre a relação do sujeito com uma coisa será considerada posse. Tem situações que se assemelham bastante à posse, todavia não são posse, não são consideradas posse, parecem demais, né? Se você olhar para aquela determinada situação, você vai falar assim: olha, isso é uma situação de posse, vamos aplicar o direito possessório aqui, essa relação entre esse sujeito e essa coisa, porque isso é posse. Por quê? Porque acaba se parecendo demais. A posse, como diz a doutrina unânime, é a exteriorização da propriedade. O possuidor, ele por si se parece demais com quem tem o domínio da coisa, com quem é o proprietário da coisa. Se você passar na porta da casa de alguém, né, tá passeando aqui no setor universitário, passou ali na porta da casa e viu um amigo seu lá dentro daquela casa, você nem sabia onde ele morava, nem nada. Você olhou lá, viu pelo portão que ele está lá dentro, você logo imagina o seguinte: rapaz, olha a casa do fulano, não é? Você acha que aquela casa ali é dele, porque você está vendo ele sentado na varanda, está vendo ele ali catando uma folha na grama, alguma coisa desse sentido. Porém, depois você descobre que ele na verdade não era o dono daquela casa, ele estava ali só visitando alguém ou estava ali só trabalhando. Mas de longe parecia demais que era um proprietário. Se ele estava ali visitando alguém, se ele estava ali trabalhando, fazendo algum serviço, não vem ao caso. Não é considerado possuidor, porque ele estava ali só cumprindo uma obrigação. Ele não tinha uma relação com a coisa. Ele tinha uma relação com o sujeito proprietário da coisa, mas ele estava ali só exercendo ou cumprindo a sua obrigação de fazer um determinado serviço, né, de entregar alguma coisa para o dono daquela casa. Mas em outros casos, nós teríamos
uma possibilidade ou uma situação de posse. Você passa na porta dessa mesma casa e vê esse amigo seu sentado lá na garagem. E aí você fala, ó, a casa do fulano. Depois você encontra com ele outro tempo e fala, descobri ali onde que é a sua casa. Ele vai falar, realmente eu estou usando lá. Aí você fala, opa, está usando lá? Significa que ele não é proprietário? Significa que ele não é proprietário. Ele é apenas o quê? Um possuidor. Ele está usando a casa. Agora, se é de locação, se é de comodato, alguma coisa nesse sentido, não sabemos, mas que ele está usando a casa, está. Isso o torna possuidor. Passando de novo na porta dessa casa, tem lá uma cadeirinha na garagem e o seu amigo está sentado lá nessa cadeirinha, você passou lá meia-noite, né? Não tem ninguém na casa, só ele. Ele está ali naquela casa. Ele está trabalhando, ele está vigiando a casa. Para vigiar a casa, ele usa o banheiro da casa, ele usa a cozinha da casa para suas refeições, né? Tem um momentozinho ali de folga que ele assiste uma televisão, né? Então ele usa o Wi-Fi, ele está trabalhando e ao mesmo tempo ele está usando o bem, ele está se relacionando com a coisa, tirando proveito da coisa. Isso é posse? Bom, eu falei na primeira situação que você passou e o cara falou que estava usando o imóvel. Pode ser locador, pode ser comodatário, pode ser alguma coisa nesse sentido. Na segunda situação, ele estava vigiando a casa. Ele vai ser considerado possuidor porque ele está usando o bem, usando o imóvel? A resposta é não. Ele não será considerado possuidor. Vou te dar um outro exemplo aqui. Você rico demais, como a maioria de vocês são, né? E aí acaba contratando um motorista. Motorista para dirigir o seu carro, para te levar em alguns lugares, para te buscar, para estar com você e tal, né? E aí esse motorista te levou no shopping, um shopping aqui de Goianésia, aquele shopping que tem aqui em Goianésia, que gigante, que todo mundo conhece, né? Conhecido como Lojas Americanas. Brincadeira. Mas então você está ali, o seu carro está parado ali na porta das Lojas Americanas, você desceu, está lá dentro fazendo umas comprinhas e o seu chofer, o seu motorista está lá na porta dentro do carro te esperando. De repente, passa um amigo desse motorista, para lá e fala assim, ô meu querido, nossa, mas que carrão que você tá, hein? Rapaz, que carrão bonito que você tá. Aí ele fala assim, mas não é meu não, eu estou só usando. Para que você usa? Para levar meu patrão de um lado para o outro, minha patroa de um lado para o outro. Ah, você é motorista? Sim. Bom, no primeiro momento o amigo achou que ele era proprietário, porque ele usa o bem da mesma forma que o proprietário usa para transporte. Ele usa também da mesma forma que o locatário, por exemplo, da mesma forma que o comodatário. E agora eu respondo a pergunta da Amanda, viu, Amanda? Ele usa da mesma forma. Só que, na verdade, ele só está usando porque ele está cumprindo ordens. Existe uma relação de dependência entre aquele sujeito motorista e o dono da coisa. E aí, nessa relação de dependência, o que deve ser levado em consideração é que ele vai usar sim a coisa. O motorista está usando o carro, mas está usando o carro para quê? Para levar o seu patrão para algum lugar, para levar a sua patroa para algum lugar, para buscar, para trabalhar. Então, nessa situação também, ele não é considerado possuidor. Mais um exemplozinho aqui de uma situação que eu quero trabalhar com vocês aqui agora, de que não é posse, mas parece muito com posse. Bom, você tem uma chácara e contratou alguém para cuidar dessa chácara. Quem é que vai cuidar da sua chácara? É o famoso caseiro, não é? Concorda comigo? É o caseiro que vai usar o seu imóvel lá, cuidando dele para você. Certo? Beleza. O que ele faz na condição de caseiro? Ele usa a casa, ele
aproveita dos frutos que a coisa dá, os frutos, frutas mesmo, tá? Os frutos naturais, ele se vale disso. Você até deixou ele plantar uma hortinha lá para ele vender um alface para ganhar um dinheirinho, você lembra disso? Pois é seu caseiro. Mas o seu caseiro é um possuidor? Não. Por que que ele não é um possuidor? Porque ele só está exercendo esse poder de fato sobre a coisa em razão de uma relação de dependência dele com você, que é o dono da coisa, o dono da chácara. Então, tanto nesse caso aí do vigilante, do caseiro ou do motorista, por exemplo, nós não temos uma situação de posse. Quem trabalha aí fora como empregado, por exemplo, pode estar usando ferramentas no seu trabalho. Vamos pensar aqui no caso do mecânico, né? O mecânico que trabalha com as ferramentas na oficina. Para desenvolver a atividade dele, o serviço que ele presta naquele lugar, ele precisa de usar as ferramentas. As ferramentas são dele? Não. As ferramentas é do patrão, é da empresa. Bom, e por que ele está usando então? Porque ele é um possuidor? Não, nesse caso não é situação de posse. Nesse caso é outro instituto, certo? Então nós vamos entender agora que instituto é esse, que se parece tanto com posse, mas na verdade não é posse. Antes, porém, respondo aqui a pergunta da Amanda. Diferença de locação para comodato. Locação é uma relação jurídica, é um negócio jurídico também, é um contrato que é celebrado entre o locador e o locatário no intuito de utilização da coisa. Todavia, a locação ela é onerosa, tá bom? Locação, Amanda, é onerosa, é um negócio jurídico oneroso, é um contrato bilateral, pelo menos como todos os negócios jurídicos devem ser, mas quanto ao número de partes, bilateral, quanto aos direitos e deveres das partes, também bilateral e oneroso, não é gratuito. E aí você já descobriu o que é o comodato. Comodato é uma das modalidades de contrato de empréstimo. Contrato de empréstimo são mútuo das coisas fungíveis e comodato para as coisas infungíveis. Então, quando eu tenho, por exemplo, o empréstimo de um carro, de uma casa, de um celular, eu estou falando de um comodato. Quando você celebrou um contrato e aí, de prestação de serviço de internet com uma empresa aqui da nossa cidade, ela foi lá na sua casa e instalou um receptor, um negocinho lá, uma fibra ótica, não sei o que tem, e falou assim, ó, isso aqui não é seu, tá? Você vai usar enquanto você tiver contrato com a gente, isso aqui é comodato, nós estamos te emprestando para você utilizar aí enquanto tivermos contrato de prestação de serviço. Então é um contrato de empréstimo, por ser empréstimo, é gratuito, tá certo? Ah, emprestou, mas ele vai te pagar? Vai. Então aí nós já não podemos falar em contrato de comodato, tá? Pode ter uma definição mais singela, mas eu espero ter atendido aí, Amanda. Bom, então vamos lá, artigo 1198, gente. Leiam comigo aí esse artigo, vou colocar no chat aí para você acompanhar a leitura aí, tá? Artigo 1198. Espera aí. Foi. Artigo 1198 diz assim: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Bom, anota aí no seu Código Civil, por favor, você que está com o Código Civil impresso aí, anota no seu caderno, faz uma anotação bacana aí para você nunca esquecer do que eu vou te falar. É importante. O artigo 1198, ele trata de uma situação que não induz posse. O artigo 1198, ele trata de uma situação que não induz posse, ou seja, havendo a situação jurídica prevista no artigo 1198, nós não estaremos diante de uma situação de posse, ou seja,
não haverá a proteção possessória, não haverá os efeitos da posse para os casos previstos no artigo, ou para o caso previsto no artigo 1198, tá bom? Entenda isso aí que fica fácil. O que é a situação do artigo 1198, gente? É uma situação de detenção. Detenção. A última vez que você ouviu falar de detenção, você estava estudando direito penal, foi ou não foi? Pois é. Detenção lá é uma das modalidades de penas, não é? A pena de detenção. Então, agora nós vamos falar de detenção dentro do direito civil, direito das coisas, tá certo? Detenção dentro do direito das coisas é algo que se parece com a posse, mas não é. O que tem que acontecer para você identificar? Bom, se eu estou diante de uma situação jurídica onde o sujeito que está se relacionando com a coisa só faz aquilo porque está cumprindo ordem ou sob instruções de alguém, ele não é considerado possuidor. Aí o artigo 1198 fala que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro. Sabe, nos casos de subordinação, eu não falei da oficina, do mecânico que utiliza as ferramentas, não são suas, mas ele está usando? Tá. Usar não é um atributo da propriedade? É. O artigo 1196 não fala que aquele que tem um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade não é possuidor? Sim, mas essa situação, por ser uma situação de subordinação, de dependência, não vai ser considerado posse. Não será considerada posse. Coloque isso na sua cabeça, porque às vezes o seu caseiro vai querer bancar uma de possuidor. Você sabe para quê que ele vai querer bancar uma de possuidor? Te explico. Preste bem atenção aqui, ó. Você contratou ele para cuidar da sua chácara. E aí ele cuida da sua chácara há 15 anos. Ele mora lá. E você, porque não tem só essa chácara, tem outras fazendas, um cara abastado financeiramente falando, né, empresário e tal, vai pouco